Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. É uma grande alegria ver vocês aqui todos reunidos para esse momento tão especial. Hoje nós damos início a uma experiência nova e única que conecta a tecnologia, a inteligência e o poder das ideias humanas, o IVB. Então, convido vocês a prestar atenção no vídeo rapidinho, que vai mostrar qual que é a proposta desse projeto. Você já quis estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Já desejou que sua experiência, sua história, seu conhecimento trabalhassem por você, mesmo quando você não pudesse estar presente? Esse é o IVB, Identidade Virtual Inteligente Baseada em Experiência, seu gêmeo digital, criado para carregar o que você sabe, o que você faz, o que você é. Um reflexo seu, vivo, inteligente, acessível 24 horas por dia. O IVB transforma sua agenda em ativo, virtualiza seus compromissos, compartilha seu conhecimento com quem precisa, quando precisa, e faz o que parecia impossível. Estende sua carreira, multiplica sua presença, amplia sua voz. O IVB é a minha startup pessoal. Com ele, meu conhecimento virou patrimônio. Agora, a minha agenda trabalha por mim. É como se eu estivesse presente Em todos os lugares, Ao mesmo tempo. Ter um IVB é mais do que estar atualizado. É abrir seu próprio canal de distribuição. É ter seu CRM pessoal. É nunca mais perder uma oportunidade, uma ideia, um contato. É tornar-se eterno no que você sabe fazer de melhor. É tornar-se eterno no que você sabe fazer de melhor. É tornar-se eterno no que você sabe fazer de melhor. O futuro já começou. A pergunta é simples. Para contar melhor essa história, nada mais, nada menos, eu vou convidar ao palco Wilson Borges. É uma honra, um prazer muito grande ter todos vocês aqui e uma responsabilidade brutal, né? Porque eu estou falando para muita gente que eu conheço há 40 anos, para muita gente que trabalhou comigo por muitos anos, não dá para mentir, né? Tem que falar a realidade, né? Mas assim, a verdade é que eu estou muito empolgado com esse projeto e vocês vão ver que é um projeto diferenciado, um projeto que traz uma série de inovações quando se fala em inteligência artificial. Para quem não me conhece, essa é a minha vida profissional, né? 42 anos de gestão em grandes corporações. A maior parte desse tempo foi Pfizer, 21 anos de Pfizer, né? Lancei praticamente todos os grandes blockbusters da Pfizer. Biosintética, Roche, White, Zambon, Medley, Natulab, mais recentemente. E estive como vice-presidente da Progenéricos, diretor do Interpharma e diretor do Sindusfarma por muitos anos, né? Então, conheço muito do segmento farmacêutico, por dentro e por fora, né? Comecei a minha carreira na Pfizer como representante, né? E fui galgando posições até deixar a Pfizer como diretor de marketing para a América Latina e Canadá e responsável pelo lançamento do Viagra nessa região. Depois assumi presidências na Medley, na Natulab e na Zambon, né? A Zambon também fui presidente do Brasil e da América Latina por 5 anos. Então, tenho uma carreira assim, tenho experiência bastante grande na área farmacêutica. O meu background, eu sou formado em literatura, mas tenho muitos cursos de especialização em marketing e tive a oportunidade de fazer especialização na London Business School em liderança, em Harvard em liderança e em Harvard também em negociação, né? Tive a oportunidade de passar por essas 3 universidades,
onde aprimorei demais todo o conhecimento prático que eu tinha, tanto em liderança quanto em negociação. Provavelmente vocês estão perguntando o que um cara de marketing, de indústria farmacêutica está fazendo num evento, né, de tecnologia, né? Até como curiosidade, outro dia eu fui fazer uma palestra para um grupo de presidentes, lá no Hotel Tangará, para uma empresa de BI, que talvez vocês conheçam, que é a Nórdica. E eu fui lá para falar de uso de dados, né, tomada de decisão através de inteligência artificial e uso de dados. O meu primeiro slide foi, olha, eu não entendo nada de inteligência artificial, mas eu sei muito bem o que precisa ser feito para que o que vem da inteligência artificial seja, de fato, usado numa empresa. Essa foi minha vida. Então, dados, para mim, não são só números, eles, de fato, contam histórias mesmo, né? E eu comecei a me interessar por dados em 1992, né, quando eu tinha o desejo, né, eu tinha um conceito de que, olha, visitar médico por especialidade é menos produtivo do que visitar médico por potencial prescritivo, né? Mas existia um problema muito grande para isso, né? Onde é que você vai buscar o dado sobre o potencial prescritivo? Nós tínhamos, na época, Close-Up, nós tínhamos, na época, o IQVIA, que se chamava IMS, mas eram bancos de dados gigantes, dispersos, né? E eu fui procurar um amigo que lidava com tecnologia, né, para falar, cara, eu preciso saber quem são os médicos que devem ser visitados por potencial prescritivo e não mais por especialidade. Então, em 1992, nós começamos a fazer o primeiro projeto juntos, eu e o Elcio, na Pfizer, nós começamos um piloto no Rio Grande do Sul, passando a visitar os médicos por potencial prescritivo e não mais por especialidade. Saí da Pfizer, fui para a Roche, isso se expandiu, cheguei na Roche no auge do bug do milênio e do CRM, e lá caiu uma outra ficha, né? Eu cheguei na Roche, a primeira pergunta que eu fiz, pô, nós temos CRM? Ah, temos, fantástico. Aí eu fui ver, bom, o que nós fazemos com os dados do CRM? Nada, né? Não existia um plano de utilização. Nós tínhamos 10 salas cheias de informação que não eram usadas para nada. E aí a gente começou a trabalhar isso, começamos a fazer uma modelagem, né, de high prescribers, né? Trabalhamos junto com o Close-Up nesse projeto também, e aí não parou mais, né? Medley, eu fiz uma expansão dessa metodologia, que é outra coisa, não é só você ter a informação, mas você tem que ter o plano de ação, você tem que ter os KPIs, você tem que ter visibilidade, né? Se você não tem meta, não tem KPI e não tem visibilidade, a coisa não acontece. E essa coisa começou a evoluir bastante na Medley, em 2004, o IT em 2007, onde a gente juntou a premiação individualizada com esses projetos, Zambon em 2009, que foi talvez o ponto mais perfeito desse meu desenvolvimento de uso de inteligência para tomada de decisão, né? A gente usou isso não só para a área comercial, mas a gente usou para finanças, para RH e para dar visibilidade ao programa High Prescribers que a gente fez juntamente com o Close-Up. E da Medley, mais recentemente já como presidente em 2014, né, nós fizemos um big turnaround e o projeto que foi foco para isso foi um projeto de go-to-marketing, onde nós implementamos realmente assim, um trabalho
de tecnologia muito grande para identificar pontos de venda de maior potencial prescritivo, de maior lucro, de melhor dia de ser visitado, de que tipo de representante funcionava mais naquele ponto de venda, né? Então, foi um plano assim fantástico, que gerou, nos primeiros 6 meses, né? A gente selecionou também, e esse acho que é uma coisa bacana dessa filosofia, né? A gente viu que existia uma série de pontos de venda que eram subutilizados, que a gente não dava atenção para eles. E a gente, desses pontos de venda, nós chegamos, né, em alguns, onde nós começamos a implementar uma estratégia bem focada. Esses pontos de venda cresceram em 6 meses mais de 60%, e nos meses subsequentes, em média, 35%. Né? Então, eles eram totalmente descartados do nosso plano, mas através do uso da tecnologia, do uso desse minha visão, né, de trabalhar no foco, eu sempre quis trabalhar focado. Né? Se eu chegar numa clínica e tem 5 médicos e só um prescreve, eu não vou cadastrar 5, eu vou cadastrar 1, porque 4 são despesa e 1 é receita. Né? Então, fiz muita coisa disso, fiz PNL por representante e linkei o sistema de premiação a esse PNL. Tudo isso com tecnologia. Então, eu fui avançando no conceito, eu fui conhecendo mais, e o Elcio trabalhou comigo em praticamente todos esses projetos, né, dando vida às minhas loucuras. Né? Eu me lembro que um dia eu falei para o Elcio assim, Elcio, olha, eu tenho uma ideia aqui, cara, eu percebi que no televendas das distribuidoras, né, quando a gente vende uma cesta de produto, vende muito mais de cada um individualmente. Mas eu não sei, isso é uma percepção minha. O Elcio foi para casa, voltou e falou assim, olha, você está certo, eu fiz uns testes lá, você está certo, mas a gente não pode sair colocando um projeto desse que não tenha, né, uma validação, né, de uma entidade representativa. E me propôs trazer, eram 2 chineses, né, Elcio? Um russo. 2 chineses, uma chinesa e um russo, do MIT, que trabalharam por 4, 6 meses na Medley e deram a chancela do MIT para essa teoria. Né? E a gente passou a vender cesta de produtos muito mais do que produto individualmente. Então, assim, eu tenho um conhecimento e uma crença e uma utilização desde 92, né, porque usar dados, hoje em dia, é muito fácil. Você tem muitas ferramentas que te dão os dados. Agora, ter uma ferramenta como a nossa, que te dá o dado, que te diz qual é a estratégia para utilizar aqueles dados, que te diz qual é o plano de ação para implementar essa estratégia e que faz o acompanhamento disso tudo e dá visibilidade, não tem. Né? Então, acho que esse é um ponto bacana, isso me motivou demais quando o Elcio falou comigo há 1 ano atrás. Nós estamos trabalhando nesse projeto há 1 ano. Né? Vocês vão ver, ele vai dar muitos detalhes, né? Mas, assim, o primeiro passo desse ano foi catalogar tudo que existia de conteúdo meu, tudo que eu dei de entrevista em rádio, jornal, televisão, que eu escrevi, fora isso, tudo que eu tinha de material na minha casa, de apresentações que eu fiz, dos projetos que eu fiz, né? Tudo isso foi o starter para esse projeto, para que ele seja, de fato, né, uma ferramenta que te dá, que responde a sua pergunta baseado na minha experiência. Não tem teoria. Né? O que está ali é o que eu acredito, é com os meus valores, é com a minha ética, é o que eu fiz e que eu faço. Né? Então, esse é o diferencial do nosso projeto, e o Elcio vai falar bastante sobre isso.
Em princípio, a gente tem 4 módulos disponíveis, né, que atende a diferentes níveis de decisão, né? Pode ser um módulo que é direcionado para o representante ou para o balconista, ou, enfim, é lá para a ponta, para a área comercial lá da ponta. Nós temos um módulo já mais para o nível gerencial, diretoria e CEO, né? É prático, é inteligente, é aplicável, conforme vocês vão ver nos exemplos concretos que o Elcio vai estar trazendo aí. O WB Performance é um específico para varejista, distribuidor e gestor comercial em geral, em todos os níveis, né? Ele faz recomendação personalizada de venda. Qual é o melhor roteiro hoje para vender o produto X? Ele vai te dar o melhor roteiro, né? Ele vai te dar o preço praticado nesses pontos que você vai estar visitando. Ele vai dizer qual é o desconto que o seu concorrente está praticando, né? Então, você sai com um foco muito grande, né? Ele faz a recomendação do mix de produto ideal para cada perfil ou PDV. Tem aqui, obviamente, né, um certo viés para o segmento farmacêutico e para áreas comerciais do segmento farmacêutico, mas é um programa que pode ser aplicado para qualquer segmento. Ele pode ser aplicado para uma empresa, ele pode ser implementado para uma categoria, advogado, engenheiro, médico, né? E ele pode ser também direcionado para um empreendedor, né? Um empreendedor que queira se multiplicar e que tenha já um conteúdo para ser colocado. Então, o performance é mais lá para a ponta. O Sales Management é um programa mais direcionado para gerentes e gestores, tem uma pegada mais estratégica, né? Diretores regionais, diretores de áreas, né? Ele não vai trabalhar que pontos de venda daquele setor, mas vai trabalhar daquela determinada região, daquela cidade, né? Ele tem uma abrangência maior, ele vai desenvolver planos olhando para esse horizonte, né? Ele vai desenvolver planos olhando para um horizonte mais amplo. E ele integra a análise de dados com a inteligência artificial, visão de mercado, né, que já estão linkadas pelo próprio programa às metas corporativas. Então, alinha a sua atividade com a meta corporativa, e ele é, de fato, o elo entre o planejamento estratégico e a execução, né? Ele te diz o que precisa ser feito e como deve ser feito, para que seja mais efetivo, mais lucrativo, né? Ele tem todo esse contexto embarcado nele. E, finalmente, o mais amplo deles, que é o CEO, né? Ele transforma, de fato, as informações que estão dispersas ou dentro da corporação ou fora da corporação em planos de ação eficazes, identifica as áreas de alta demanda que ele tem que focar e revela as regiões de comportamento de consumo subaproveitado, como eu falei aqui no início, né, que eu já fiz. A gente identificou e foi um sucesso, né? Tinha muito ponto de venda que nós descartávamos porque a gente não conhecia o suficiente. E uma coisa interessante, né? Ele faz as previsões de tendências desses locais onde você está implementando esses planos de ação, né? Então, ele também é preditivo em termos de te dar sugestões de resultados futuros e de potenciais futuros. Muitas vezes você está focado, né, em alguns segmentos ou alguns pontos de venda que não são necessariamente os que vendem mais, mas são, de fato, alguns que dão os maiores lucros para aquelas atividades que você está fazendo. Então, todo esse contexto é bem analisado.
O WB Mindset é a base para tudo, né? É um que congrega as minhas mentorias, palestras, workshops, enfim, é a minha participação, é o meu trabalho de mentoria replicado, né? Eventualmente uma palestra minha para algum dos seus colaboradores ou para a sua empresa e também workshops bem definidos. Eu tenho, na verdade, dois modelos de palestras, né? Um que é baseado na pergunta que todo mundo me faz toda vez que me conhece. Como é que um jogador de futebol profissional para de jogar bola aos 31 anos e vira presidente de grandes multinacionais? Né? Essa é a pergunta que todo mundo me faz quando me conhece. Então, eu tenho uma palestra falando sobre isso. Né? Eu não citei aqui, mas eu joguei futebol profissional por 14 anos. Né? Cheguei na Pfizer aos 31 anos, depois de 4 cirurgias de joelho, eu tive que abandonar o futebol. E cheguei lá sem nada, né? Sem nada, nada. Eu não tinha curso universitário, eu não falava inglês, eu nunca tinha trabalhado em nada. Perguntava, o que você sabe fazer? Eu falava, gol, né? Era o que eu sabia fazer, né? Só que eu trouxe do futebol, né, a cabeça da mente vendedora, da entrega, né? Eu fiz uma carreira fantástica na Pfizer por 21 anos, entregando além das expectativas, focando, executando com perfeição, mesmo sob pressão, não se acomodando, treinando muito, entendeu? A minha cabeça de atleta foi para o mundo corporativo. E eu tenho uma palestra que eu faço sobre isso, que é muito legal, ou eu faço palestras também, faço muitas, aliás, sobre liderança, né? Que não é o que fazer, mas é como fazer. O que importa, de fato, não é o que você faz, é como você faz. O que está aqui, ó, está na IA, está em qualquer lugar. Agora, como você faz aquilo é o diferencial. Então, eu também faço palestras customizadas, baseadas nas dores que determinadas empresas têm e me trazem. Tá? Enfim, esse aqui é um módulo mais completo. Ele tem uma habilidade crítica mais apurada, o Elcio vai mostrar alguns exemplos depois, mas é um módulo mais completo. Quais são as vantagens exclusivas desse módulo? Os dados são muito abrangentes, não importa o segmento, né? Não é só para médico, não é só para visita médica, não é só para visita à farmácia, é para qualquer segmento, né? A gente tem uma inteligência de captura e de tratamento e de organização de dados bastante abrangentes. As ferramentas que nós usamos, né, são ferramentas muito inteligentes e muito ágeis na manipulação de todos esses dados, né, para entregar da melhor forma e de acordo com a sua necessidade. Todos, né, têm dashboard de indicadores-chave e integração com o sistema, e gera informação que permite evitar gargalo. Tem muito disso. A gente tem um programa muito legal que linka produção com finanças e com demanda, né, e te dá as melhores decisões para que você não tenha, né, rupturas nem no seu canal, nem dos seus produtos, nem lá na ponta onde eles têm que estar disponíveis, né? Então, é uma ferramenta muito bacana e, obviamente, também conectada com a área financeira para que você não tenha gargalos, né, no seu fluxo de caixa. Quem já foi da indústria aqui sabe o quanto isso é difícil de fazer gestão, né? Crescer e alinhado com o fluxo de caixa da sua empresa, né?
é meio descompassado, né? A gente vê, se você perguntar hoje ainda, né, o produto que mais vende no mercado eu não tenho, né? A maior parte das indústrias farmacêuticas grandes tem ruptura de mais de 20%. Né? É um desafio. Acho que talvez eu, como presidente, foi o maior desafio que eu enfrentei sempre, né? Como produzir de forma a atender a minha demanda e evitar ruptura interna e externa. Muito bem, então aí essa aí é o meu produto, que agora, de fato, vocês vão conhecer, né? Eu falei para o Elcio, Elcio, assim, olha, eu mesmo, né, que estou trabalhando com você há um ano, ainda tenho dificuldade de entender todo o potencial que está por trás e todo o diferencial desse produto, porque realmente é inovador, é diferente, né? É muito associado à inteligência artificial. Não, tá bom, tem a inteligência artificial, mas não é uma inteligência artificial, é uma inteligência artificial estratégica, diferenciada, né? Que te dá o plano e te dá como implementar o plano e te diz o que você vai, de fato, né, conseguir, né, vai alavancar do uso dessa ferramenta. Então, meu amigo Elcio... Opa, então tá bom. Gente, era isso da minha parte. Depois nós vamos ter uma parte final, onde eu vou estar à disposição com o Elcio para responder as dúvidas de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Bom, o que vocês viram nada mais é do que uma jornada de 30 anos, através de uma mente inteligente, estratégica, com base em visão e experiência, né? Isso ainda agora vocês vão os detalhes de como isso tudo foi construído. Por favor, Elcio. Bom, uma missão complicada, né? A gente suceder o professor Wilson Borges num assunto como esse não é nada trivial, né? Como eu não posso deixar o Wilson mentir, então tudo que ele falou na parte anterior eu vou ter que dizer aqui, bom, como é que essa coisa acontece. Viu? Tá vendo? Armaram aqui para mim. Tá. Bom, aqui a gente falar de 32 anos de experiência vai confessar um pouco a idade. Muitos dos que estão aqui, aliás, eu tive um prazer imenso em conhecer, em rever gente que eu não encontrava há muitos anos. São 32 anos de experiência e a gente conversava um tempo até na casa do Wilson, e, poxa, a gente já faz essas maluquices há 32 anos, né? E sempre com uma visão que Rômulo, que está lá no fundo, a única cabeça desprovida de cabelo no fundo, sempre diz o seguinte: olha, o impossível não existe. E o pior é que quando você começa a acreditar nessas coisas, né? E a gente falou assim, bom, então, espera lá, vamos pegar tudo que a gente já fez, colocar isso tudo dentro de eu brinco sempre, de um moedor de carne e vamos ver se isso pode ser compartilhado com as pessoas. Não é compartilhado pura e simplesmente para compartilhar. A gente ainda não tem recurso suficiente para virar ONG. Vamos compartilhar com um modelo de negócios e fazendo com que quem estiver do lado de lá compre e que crie valor. Acho que essa é a palavra importante do que a gente está falando aqui, é de que maneira, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, nesse mundo maluco que todo mundo acha que a tal da inteligência artificial vai tirar o nosso lugar, de que maneira isso pode ser desmistificado e colocado para operar na prática. E aí, a gente conseguiu trazer esse conhecimento que esse nosso professor conseguiu executar ao longo do tempo,
com a ajuda de muita gente que está aqui, e vocês sabem disso, e achar uma forma muito simples e muito objetiva de levar essa história para a ponta, né? Tem outro senhor aqui que a gente trabalhou junto há muito tempo, quebrou pedras muito, que é o senhor Paulo Murilo, que está aqui, que nos deu a honra de estar presente. Quantas foram as vezes que a gente teve que administrar o impossível, fazer com que aquele tipo de informação pudesse ser executado lá na ponta, pudesse virar resultado para as companhias. Tem outro amigo ali, que é o próprio Emiliano, que cansou de trabalhar com esse tipo de barreira. E o que acaba acontecendo, né? A gente procurou criar um paralelo entre como é, ou como foi, e como passa a ser, né? Tomando sempre o cuidado de que não existe milagre, não existe oráculo, né? O que a gente está fazendo é democratizar um conhecimento, e aqui a gente está falando hoje especificamente do avatar do IVB do Wilson. Vocês viram no começo do nosso vídeo, a gente está aplicando exatamente a mesma filosofia para o Mário Greco, que está aqui com a gente, que é um médico, não vou dar spoiler, depois a gente vai falar sobre isso, da Silvia, na mesma linha, 3 outros que estão sendo preparados, um na área de odontologia, o outro na área de urbanismo e o outro na área de cosméticos, mas sempre com esse conceito de democratizar conhecimentos adquiridos e exercitados por cada um desses especialistas. O segundo ponto importante é a questão da confiabilidade, da escalabilidade, né? Eu não sei, eu duvido que tenha alguém aqui que nunca tenha usado ali o seu GPT, ou o seu Claude, ou o seu Gemini, faz uma pergunta meio torta e volta uma resposta atravessada, né? Será que eu posso confiar no que esse cara está me falando? Vou dar mais um spoiler aqui. Quando eu pergunto dado concreto, dado objetivo, dado estruturado, será que eu vou acreditar no que esses caras estão me falando? Então, esse é um ponto que a gente procurou tomar um cuidado grande, não quer dizer que a gente não erre, mas a gente vai errar muito pouco, assim espero, e fazer com que, baseado na confiabilidade e na democratização, a gente possa escalar. Esse é um modelo que precisa ser escalado. Se a gente está falando, quando a gente olha para uma indústria com forças de vendas gigantescas, com visitação a ponto de venda, com visitação aos médicos, como é que eu escalo de tal forma que esse ato de escalar não seja traduzido ou não seja amparado por centenas de milhões de reais de investimento e que isso, de fato, agregue valor para aquela iniciativa que está sendo executada. E aí, isso aqui é uma cópia, a falta de originalidade, uma cópia do que fazia sempre o Steve Jobs quando falava de alguma coisa, né? Escolha 3 pontos para você traduzir aquilo que você está falando. Temos os 3 aqui. O que é o IVB do Wilson Borges? É uma biblioteca viva. Como é que opera esse suposto milagre? Não tem milagre, é muito trabalho. Ele mesmo confessou aqui que a gente está trabalhando nisso há 1 ano, né? Mas no momento em que você digitaliza esse conteúdo, e há várias maneiras de fazer isso hoje em dia com mais velocidade, você tem disponível uma biblioteca viva daquela determinada pessoa. Você vai dizer, tá, mas será que o Wilson sabe tudo? Claro que não. Então, existem alguns recursos que a gente acabou utilizando que complementam aquele conhecimento do Wilson, aprovado por ele, que, aliás, para quem o conhece, sabe que o bicho é chato pra caramba, já deu um monte de canelada na gente por causa disso. Mas o ato de você ter uma biblioteca viva, ele tem 2 características fundamentais, né? A primeira é o que você tem de histórico, mas a segunda, e talvez a mais envolvente de todas, é você aproveitar o diálogo que acontece com todos os que interagem com essa biblioteca viva para que ela aprenda. Existem hoje técnicas, eu diria, bem razoáveis, não são ciência de foguete, e que permite com que você capture esse processo de interação e faça com que essa interação
administre e enriqueça a biblioteca viva. O segundo ponto, busca inteligente. O que essa palavra inteligente é uma palavra um pouco ingrata, né? Mas a busca inteligente vai ao ponto que o Wilson comentou, de dizer como é que eu faço isso de forma prática. Como é que eu faço uma pergunta objetiva e recebo uma resposta objetiva? Resposta essa que, para aqueles que o conhecem, vão saber que essa resposta vai vir ao estilo dele, vai vir com os insights dele, e não algo que tenha sido recolhido da inteligência coletiva, que é o que a gente vive hoje nos chamados grandes modelos de linguagem. E, por último, uma IA conversacional. Certamente o pessoal que tem negócios na área de treinamento de uso de ferramentas de tecnologia não deve ficar muito satisfeito com isso, porque isso aqui acaba com todo e qualquer valor que se agregava até muito pouco tempo, de você preparar as pessoas para usar um sistema de CRM, preparar as pessoas para usar um sistema de ERP e por aí vai. Essa interface conversacional veio resolver uma série de barreiras que a tecnologia, muitas das vezes, impõe aos usuários. Como é que a gente tenta trazer para o lado mais prático o que é o IVB do Wilson comparado com o que muitos de vocês podem estar pensando, né? Primeiro ponto, as informações são reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente procura evitar a história da alucinação. O que são as alucinações? São previsões de dizer quais são as próximas palavras que vão compor a resposta daquilo que você perguntou, sendo que aquilo não tem nenhuma conexão com o fato real. Então, essa chamada tecnologia de RAG nada mais é do que um processo de olhar para os dados que você carregou na sua biblioteca viva, fazer uso dele para poder te responder. Segundo ponto importante, como é que você traz o conhecimento específico para aquela matéria, né? Sem milho não tem pipoca. Se a gente não trouxer conteúdo daquela pessoa específica, a gente não vai ter um conhecimento específico. Não tendo esse conhecimento específico, você vai poder dar chances aos chamados modelos de inteligência artificial a darem aquelas respostas alucinantes, né? E o terceiro ponto, que como a gente está procurando ser muito personificado e personalizado, a questão da adequação ao tipo de uso. Por isso que o Wilson falou aqui, separou nos vários níveis, e isso também não tem milagre. A comunicação com esses vários níveis é uma forma da gente trazer o uso desse dado para execução específica. Se eu sou um representante, eu vou querer fazer uso desse dado para poder cumprir a minha meta. Se eu sou um gestor, eu quero fazer com que a minha equipe vá no sentido correto. Se eu sou um diretor de empresa ou um presidente de companhia, eu vou precisar entregar a minha última linha. De que maneira eu pego esse oceano de dados e traduzo isso naquilo que eu chamo de inteligência acionável? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode me interromper, por favor. Bom, isso aqui foi só uma brincadeira, porque a gente não sabia se tudo ia funcionar. Espero que funcione como planejado. Isso aqui foi só para dar a vocês uma ideia de como é que o IVB entrega os seus resultados para, por exemplo, uma pergunta muito específica. Imagine que fosse essa a pergunta, né? Como é que eu vou estruturar minha força de vendas lá no Nordeste? Como é que essas coisas acontecem na prática, nessa retaguarda? Primeiro, tenho experiências em lançamentos regionais? Perguntando para o Wilson. Wilson, você tem experiência em lançamento regional, né? Quais foram os casos de sucesso que você teve para esse tipo de experiência? Terceiro, será que você aplicou algum modelo específico na situação A, na situação B ou na situação C? E isso que eu quero que vocês reflitam. Só você sabe. E
as pessoas só vão compartilhar desse seu conhecimento no momento em que você quiser. Quantos aqui têm seus próprios conhecimentos, dados, informações, experiências, alimentando OpenAI, alimentando Gemini? Só se vocês quiserem. Então, ao contrário do que muito se imagina, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade de transformar o conhecimento de cada um de vocês aqui, não importa que conhecimento é esse, num ativo que vai ser perenizado para o tempo que você quiser. E, pasmem, vocês vão descobrir que sabem coisas que vocês não imaginavam que sabiam. Vou tomar aqui a liberdade de fazer uma brincadeira, mas a primeira vez que eu fui apresentar o resultado do avatar do Mário, a gente estava na sala de reunião, e aí ele estava com um amigo nosso, que é o Corrales. Eu falei, Mário, conversa aí com você, faz uma pergunta. Aí o Corrales nem deixou o Mário abrir a boca. Ele falou, não, deixa que eu faço. Fez uma pergunta que eu não consigo nem reproduzir para vocês aqui. Qual é a relação do Alzheimer com prescrição de cannabis, etc. E no momento que a gente pediu a resposta e o avatar do Mário começou a responder, ele estava relaxado assim na cadeira e, de repente, levantou, apontou assim. Esse sou eu. Isso está em algum livro meu, não sei qual, mas este sou eu. Isso, para mim, foi muito emblemático, porque a gente começa a perceber que, primeiro, Silvio comentava comigo agora há pouco, falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, cara, fiz 62 agora no último domingo. Pois é, a memória vai falhando, a gente já não lembra mais das coisas e tal. Esse negócio pode ajudar muito com a memória. E de fato é assim, né? Mas com uma peculiaridade de você não perder a sua personalidade, você não perder e não dividir com quem você não quiser o seu conhecimento e a sua experiência. E, mais importante de tudo, conseguir monetizá-lo, coisa que até então não era possível. Esse é um ponto. Tem um segundo ponto que não está aqui, que eu falei isso para o Wilson, ele ficou me olhando assim, parecia que ele estava tendo um choque anafilático. Falou, olha, você vai passar a falar em 80 e poucos idiomas, né? Porque isso hoje em dia está muito trivial, né? Só que, si per non mútil, trivial desde que alguém pegue e faça, né? E isso permite que a gente vá, por exemplo, para uma questão muito específica, estou indo aqui no quarto elemento, né? De você fazer um determinado trabalho de análise, se eu estou querendo ou não abrir, lançar meu novo produto, baseado naquilo que eu fiz, baseado naquilo que eu sei e naquilo que eu não sei. Por exclusão, se aquilo que eu não sei, eu vou consultar, eu vou beber numa fonte externa. Mas não necessariamente eu vou deixar, sem ligar o meu taxímetro, que a fonte externa venha beber na minha base de conhecimento. O ato de combinar tudo e apresentar uma recomendação acionável, esse item 5 e o item 6, eles têm o propósito de reduzir aquele tempo, aquela curva de aprendizado que normalmente se tem a cada vez que um instrumento de software, uma aplicação, seja lá o que for, aparece na nossa vida. Se a gente pegar, todo mundo pegar os seus celulares aqui, eu sou capaz de andar de peruca se tiver menos de 20 apps que a gente usa todos os dias, né? De que maneira eu posso trazer isso para um lugar só, na minha atividade, e com este app conseguir executar o meu trabalho sem muita dor de cabeça? Acho que aqui o Wilson já falou, não vou tomar muito tempo de vocês. Isso é importante, né? Infelizmente, não posso dizer... Um deles eu posso, né? Onde é que tem dinheiro na mesa? Onde é que tem ROI nisso tudo que a gente está falando, né? Vocês vão poder pensar assim, bom, mas eu te conheço, os trabalhos que você fez lá com o Medley e com o Wilson foi tal coisa, mas na Natolab foi outra, mas no Zambon foi outro, mas no Roche foi outro, mas na Pfizer foi outro. É verdade. Mas, pela primeira vez, passou a ser possível que essas coisas todas pudessem ser reunidas num lugar só.
com uma marca só, ou com um conjunto de marcas que, pela própria natureza da marca, ela passa a se tornar algo diferenciado, né? Quando a gente fala em eficiência operacional, quando a gente fala em inovação contínua, vou dar 2 exemplos, né? Eficiência operacional, o Wilson estava falando lá da história que a gente implementou isso na época no Medley, de usar o nosso call center para poder fazer recomendação de cesta de produtos e tal. Até hoje, eu tenho uma dor assim, no fígado, assim, absurda, desse negócio não ter entrado em regime para a companhia toda. Por quê? Porque a gente conseguiu específicos 64% de crescimento de demanda ao longo dos 6 meses em que esse tipo de recomendação estava sendo feita, né? Então, só para dar um dos exemplos, né? Essa habilidade de você, essa capacidade de você gerar valor vindo da demanda, ou seja, da pergunta, eu não gosto de falar dor, mas assim, de uma demanda que exista no teu negócio ou na tua atividade profissional. E fazer com que isso seja, de alguma maneira, suportado por tudo isso que a gente está falando aqui, esse é o propósito dessa inteligência virtual integrada, baseada na experiência de cada um de nós. Só para contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Acho que a fase atual vocês já tomaram conhecimento. O que a gente vem trabalhando, né, para as próximas semanas e para os próximos meses na realidade, criar um ecossistema de EVBs. Falava com o Ramadinho agora há pouco, assim, a gente lembrando dos idos tempos, 30 anos atrás, onde a gente inovou com muita coisa que não existia na indústria. Não estamos tão ambiciosos assim, a gente está quase que arrogante, não, brincadeira, em fazer, de fato, um ecossistema de especialistas. Esse ecossistema vai permitir que, por exemplo, ouvimos numa empresa, numa agência, 2 semanas atrás, uma ideia de que, espera aí, você está com o Mário, com o Wilson, e com fulano, com ciclano, com Beltrano? Então quer dizer que vai ser possível a gente construir um conselho virtual? A gente não tinha pensado nisso. Pode ser que sim. Será que a gente vai poder construir um conjunto de empresas de advisory, de consultoria, de implementação, de o que for, né? Então, se eu tivesse que escolher uma única mensagem para passar para vocês, vamos esquecer tudo que a gente já pensou um dia em como o trabalho pode ser feito e vamos passar a pensar de que o trabalho pode ser feito de uma maneira completamente diferente. Pode estar na Sardenha trabalhando, pode estar no ônibus trabalhando, pode estar em casa de castigo porque está tendo que fazer um tratamento porque rompeu o ligamento, trabalhando, sem que a gente deixe de agregar o valor que a gente sempre agregou. E eu garanto que muitos de vocês aqui, eu falo isso por mim mesmo, acordo todos os dias de manhã e falo assim, bom, que raio de tecnologia eu vou inventar agora para poder tirar a minha próxima fatura que eu estou tentando emitir, né? Se a gente pensar diferente, fala assim, não, como é que eu posso usar a última tecnologia para poder agregar valor no negócio que eu hoje tenho, para que não só eu não morra como business, mas que eu continue executando meu trabalho, porque a nossa cabeça, a nós pertence, e isso ninguém vai tirar da gente.